Oi, eu sou a Anne e esta é a leitura do capítulo 8 do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Desenvolver a Autoconfiança e a Autoestima, do Dr. Joseph Murphy. Capítulo 8: Como lidar com a injustiça. Durante uma viagem que fiz ao Havaí, um executivo me disse: "Não há justiça nesse mundo. Estamos sempre nos deparando com a desigualdade. As grandes companhias são cruéis, não têm coração. Eu trabalho duro e não me importo em ficar no escritório depois do fim do expediente, mas pessoas que estão abaixo de mim são promovidas e eu fico na mesma. É uma enorme injustiça." Reconheci que, de fato, existe muita injustiça no mundo e que, como disse o escritor Robert Burns, a desumanidade do homem em relação ao homem faz milhares de pessoas chorarem. Mas expliquei que a lei da mente subconsciente é impessoal e predominantemente justa em todas as ocasiões. Ela aceita a impressão feita pelos nossos pensamentos e reage de acordo com eles. Colhemos o que semeamos. Quem planta rosas, colhe rosas. Além disso, as sementes geram plantas de sua própria espécie. Nossos pensamentos são como sementes e somos o que pensamos o dia inteiro. Atraímos o que sentimos e tornamos o que imaginamos. Essa é a lei da mente e ela é absolutamente justa. Afinal, não se pode pensar no mal e esperar o bem. Expliquei a esse homem que eram seus pensamentos, sentimentos e visualizações internas que determinavam o caminho que ele seguia. Em outras palavras, era a atitude interna que operava no seu interior, e não os ventos de pensamentos negativos e as ondas de medo que o impediam de navegar suavemente pela vida. A lei do subconsciente é totalmente justa e matematicamente exata. As experiências são uma reprodução perfeita do modo habitual de pensar e imaginar. Era seu modo de pensar que estava causando a diferença entre promoção e sucesso, fracasso e perda. Fiz ao jovem executivo um resumo da conhecida parábola dos trabalhadores da vinha, que conta que os que chegaram primeiro ganharam uma moeda, porém os que chegaram para trabalhar na última hora do dia também ganharam uma moeda. Qual fosse a hora em que haviam começado a trabalhar, no fim, todos receberam o mesmo pagamento. Quando os primeiros reclamaram com raiva e inveja, o dono da vinha os fez lembrar que no começo haviam aceitado ganhar uma moeda. Você está com raiva da organização onde trabalha e vive criticando-a e condenando-a. Essas contínuas sugestões negativas penetram na sua mente subconsciente e terminaram resultando em perda de promoções, estabilização do salário e pouco prestígio. Somos nós que nos promovemos, que aumentamos o nosso salário. Suas crenças, sejam boas ou más, criam uma impressão no seu subconsciente e ele reage concretizando essas crenças como forma, função, experiência e eventos em nossa vida. Eu lhe dei a seguinte fórmula espiritual para meditar diariamente. Sei que as leis da minha mente são absolutamente justas e que tudo o que gravo no meu subconsciente é reproduzido com precisão matemática no meu mundo físico e nas circunstâncias da minha vida. Sei que estou usando um princípio da mente e um princípio é algo absolutamente impessoal. Sou igual a qualquer ser humano diante das leis da mente, o que significa que são minhas crenças que determinam o meu destino. A lei da vida é a lei da crença. Lembrei-lhe de que acreditar é aceitar alguma coisa como verdade. Milhões de pessoas acreditam em mentiras e aquilo em que creem se torna realidade. Dei-lhe uma explicação bem pormenorizada e pedi que meditasse sobre essas palavras. Sei que justiça significa igualdade e imparcialidade, e sei que meu subconsciente é absolutamente impessoal e imparcial. Percebo agora que me deixei levar pela raiva, ressentimentos e inveja, e que também menosprezei a mim mesmo, e em muitas ocasiões eu me critiquei e condenei. Agora sei que a lei é, como é no interior, é no exterior. Portanto, meu chefe e meus colegas estão confirmando de maneira objetiva o que pensei subjetivamente.
Tudo o que aceito como verdade em minha mente surge na minha experiência de vida, independentemente das condições, circunstâncias ou outros poderes. Desejo sucesso, prosperidade e promoções a todos os meus colegas e irradio boa vontade e bênçãos para todos que entram em contato comigo. A promoção é minha, o sucesso é meu, a ação correta é minha, a riqueza é minha. À medida que vou afirmando essas verdades, sei que estão sendo depositadas na minha mente subconsciente, que é o centro da criatividade, e maravilhas acontecerão em minha vida. Todas as noites, antes de adormecer, imagino minha esposa me cumprimentando pela excelente promoção que recebi. Sinto a realidade da cena em minha mente e meu coração. Estou quase adormecido, em um estado de espírito passivo e receptivo, mas escuto nitidamente suas palavras alegres, sinto seu abraço e vejo o sorriso no seu rosto. Faço um filme mental reunindo essas cenas, e ele é nítido e realista. Adormeço com esse estado de espírito, sabendo que Deus atende aos desejos dos seus filhos, mesmo enquanto estão dormindo. O executivo descobriu que as leis da sua mente estabeleciam a justiça, que é a conformidade com sua mente. Tendo entronizado em sua mente racional os pensamentos, as imagens e emoções certas, seu subconsciente respondeu de acordo, o que é muito simples. Essa é a equidade da mente. As leis da mente são as mesmas ontem, hoje e para sempre. Você não é capaz de mudá-las, ninguém é capaz de mudá-las. Depois de alguns meses de exercícios de meditação, o executivo foi promovido a diretor de um departamento e está prosperando muito além do que imaginava ser possível. Há alguns anos, tive várias conversas interessantes com uma mulher canadense. Ela me contou que dá ao dinheiro e à riqueza tanto valor como dá ao ar que respira. Desde criança adquirira o hábito de afirmar: "Eu sou rica. Eu sou filha de Deus. Deus me dá tudo o que é bom para eu aproveitar." Essa era sua prece diária. Com o passar do tempo, acumulara milhões de dólares e fizera grandes doações a escolas e universidades. Criara bolsas de estudos para crianças merecedoras e fundara muitos hospitais e escolas de enfermagens em regiões remotas do globo. Ela encontra alegria em doar fundos de maneira prudente, judiciosa e construtiva, e a cada ano que passa, fica mais rica. Uma das mais importantes leis da mente é: você se transforma em tudo ao qual liga as palavras eu sou. Por exemplo, se você diz: eu sou um fracasso, eu sou um errado, eu sou um doente, eu sou velho e acabado, eu sou um inútil, tudo isso se transforma em realidade. Portanto, habitue-se a dizer: eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou digno de amor e afeto, eu sou generoso, eu sou bondoso, eu sou iluminado, eu sou imensamente rico, estou fazendo o que adoro fazer, eu sou divinamente feliz e divinamente próspero. Por isso é melhor você prestar atenção no que está dizendo quando fala com os outros. A mulher milionária me disse um dia: sabe, o antigo aforismo, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, é uma absoluta verdade. Para as pessoas que vivem na consciência da riqueza e abundância, a riqueza flui para elas por causa da lei da atração cósmica. Os que esperam pobreza, privações e carências de todos os tipos estão vivendo na percepção da pobreza e, pelas leis da mente, atraem mais carência, miséria e privações. O que ela disse é a pura verdade. Muitas pessoas que vivem com dificuldade têm raiva e inveja da riqueza dos outros, e essa atitude mental resulta em cada vez mais pobreza, limitações e carência em sua vida. Provavelmente, elas nem têm conhecimento de que estão obstruindo sua própria vida e teriam fortunas para distribuir se aceitassem o ensinamento de que elas também, como filhas e filhos de Deus, possuem a chave que abre a casa do tesouro do Todo-Poderoso. Um amigo meu que estava vivendo no norte do Alasca uma vez me escreveu dizendo que sua vida era insuportável e acreditava que havia cometido um erro trágico ao ir para esse estado longínquo em busca de fortuna. Seu casamento tinha resultado em um completo fracasso, o custo de vida era exorbitante e a corrupção corria solta.
No processo de divórcio, fora vítima de um juiz venal que fora comprado pela família de sua mulher e saíra totalmente prejudicado em termos financeiros. Concluindo sua carta, escreveu: "Não existe justiça neste mundo." A velha, muito velha história. Tenho de reconhecer que ele disse muitas verdades. Basta lermos as manchetes dos grandes jornais para vermos notícias de assassinatos, roubos, assaltos, estupros, malversação de fundos públicos, corrupção no governo federal, acusações sobre juízes e advogados venais e incompetência das câmaras legislativas do mundo inteiro. Entretanto, temos de lembrar que todos esses atos são cometidos pelos seres humanos e nada nos impede de nos separarmos deles. Há injustiça no mundo? É óbvio que sim. Basta prestarmos atenção nos noticiários de televisão. Quantas vezes já vimos reportagens sobre a libertação de um assassino ou estuprador por falta de provas ou indultos mal aplicados, e pouco tempo depois ficamos sabendo que ele voltou a cometer o mesmo crime. É óbvio que isso não deveria ser permitido. Uma injustiça, concorda? Você pode se elevar acima da mente das massas, das crueldades e cobiça humanas, alinhando-se com o princípio da ação correta e absoluta justiça que existe no seu interior. Estabeleça justiça em sua própria mente. Não perca tempo procurando-a no mundo, porque jamais irá encontrá-la. Deus é absolutamente justiça, a absolutamente harmonia, a bem-aventurança, o amor incondicional, a alegria plena, a ordem absoluta, a indescritível beleza, a sabedoria absoluta e o poder supremo, e é o Espírito que habita no âmago do seu ser. Deus é o princípio vital, e por isso não é preciso procurar por ele. Deus é onipresente, e se é onipresente, tem de estar em você, é óbvio. Todas as qualidades, os atributos e potenciais do infinito estão no seu interior. Quando medita sobre as qualidades de Deus e contempla as verdades do infinito, você se eleva acima da justiça e crueldades do mundo e constrói uma convicção inabalável para enfrentar todas as falsas crenças e conceitos errôneos. Em outras palavras, você cria uma imunidade divina, um anticorpo para se proteger da mente das massas, que é a soma dos pensamentos de mais de 6 bilhões de pessoas que vivem neste mundo. E, como seria de se esperar, nem todos esses pensamentos são belos, nobres e dignos. Essa explicação foi um prelúdio para eu apresentar a resposta que dei à carta do meu amigo. Eu o aconselhei a ficar onde estava e afirmei que tinha a desconfiança de que ele estava tentando fugir das suas responsabilidades e me escrevera à procura de um motivo para abandonar tudo o que construíra até então. Enviei-lhe uma pequena prece que deveria repetir da maneira que já conhecia. Onde estou, Deus está. Deus vive dentro de mim e tem necessidade de mim onde estou. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. A divina presença dentro de mim é a infinita inteligência, e tudo sabe e tudo vê. Deus é eterno, onipotente, onisciente e tudo renova. Ele é o princípio vital que anima meu ser e me revela qual é o primeiro passo que devo dar para que a porta dos tesouros do mundo se abram para mim. Dou graças pela resposta que está vindo espontaneamente ao meu pensamento sob a forma de uma intuição ou ideia produtiva. Esse amigo seguiu meu conselho e sua vida mudou. Reconciliou-se com a esposa e teve a ideia de comprar uma máquina fotográfica profissional para retratar os encantadores panoramas do Alasca e norte do Canadá. Vendeu as fotos para grandes revistas acompanhadas de pequenos artigos e, pouco tempo depois, começou a escrever contos e livros sobre as pessoas e acontecimentos daquela pitoresca região. Como me escreveu posteriormente, conseguia juntar o que considerava ser uma pequena fortuna. Meu amigo descobriu que seu sucesso se encontrava exatamente onde ele estava. Tive a oportunidade de conversar com um professor universitário que estava muito irritado pelo fato de seu irmão, caminhoneiro de profissão, estar ganhando $75.000 por ano, mais benefícios, enquanto ele só recebia $55.000 por ano como pesquisador. Este mundo é mesmo injusto. Temos de fazer alguma coisa para mudar o sistema.
Estudei com afinco e trabalhei duro por 6 anos para conseguir meu PhD. Agora estou envolvido na pesquisa do câncer. Meu irmão nem completou o ensino médio. Esse tipo de queixa é muito comum no mundo inteiro. O professor era brilhante em seu campo de atuação, mas não sabia nada sobre as leis da mente. Eu lhe contei que uma garçonete que trabalha no meu restaurante preferido ganha mais de $800 por semana apenas em gorjetas, indicando-lhe que disparidades de ganho são encontradas em todas as áreas. Expliquei-lhe que precisaria se elevar acima da mente das massas, que também é chamada de a mente da raça ou lei das médias, que é a média da mente que recebe informações dos 5 sentidos e pensa a partir do ponto de vista das circunstâncias, condições e tradições. Seguindo meus conselhos, o professor começou a praticar o tratamento do espelho todas as manhãs. Você também pode usar esse método que faz maravilhas acontecerem e vem sendo utilizado há séculos. É uma meditação muito simples, que consiste em ficar diante do espelho e afirmar: a riqueza é minha, o sucesso é meu, a promoção é minha agora. Você já tentou fazer isso? Logo depois de acordar, enquanto lava o rosto, escova os dentes e faz todos os rituais diários diante do espelho, olhe nos seus próprios olhos e repita as 3 afirmações. Sei que você quer ser promovido, quer progredir, porque é o princípio vital que o impele a se movimentar para frente e para cima, pois vida é crescimento, é expansão, é desenvolvimento. Tenho absoluta certeza de que há em seu interior talentos escondidos dos quais você nem desconfia. O professor seguiu minhas instruções e repetia a prece por cerca de 5 minutos todas as manhãs, sabendo que essas ideias seriam gravadas no seu subconsciente. Portanto, tinha consciência do que estava fazendo e por que estava fazendo. Entendeu bem que era um jardineiro plantando sementes em solo fértil e que as sementes geram plantas da sua mesma espécie. Pouco a pouco, sua vida começou a mudar. Alguns meses depois, ele recebeu uma oferta para trabalhar em outra universidade, ganhando um salário muito maior. Pessoas que começaram a ler seus relatórios o elogiaram pela facilidade de transmitir conhecimento, e ele acabou sendo contratado por uma grande editora para escrever livros de divulgação científica, o que resultou em um importante acréscimo em sua renda. Descobriu que não era uma vítima do sistema ou do plano de salário e carreira da universidade onde trabalhava anteriormente. Entendeu que somos o que pensamos. Uma secretária de uma firma de advocacia queixou-se. Nada parece dar certo para mim. Meu chefe e as outras mulheres do escritório são mesquinhos e até cruéis comigo. Em casa sempre fui maltratada. Minha família nunca me olhou com bons olhos. Acho que nasci azarada. Parece que ninguém gosta de mim. Eu devia me jogar embaixo de um carro. Expliquei-lhe que estava sendo cruel consigo mesma e que sua autopiedade e autoflagelação eram uma resposta ao seu modo errado de pensar. Como já disse anteriormente, quem é mal consigo mesmo está sempre se deparando com pessoas más, mesmo que viaje para o outro lado do mundo. Se alguém se considera um verme, será pisado por todos os que o cercam. Em outras palavras, as atitudes e os atos das pessoas com quem convivemos são testemunhas do que existe em nosso interior. A moça parou imediatamente de se castigar e aprendeu que a fé sem obras é uma fé morta. O que é fé? É a substância das coisas esperadas, a certeza de coisas ainda não vistas. Fé é uma atitude da mente, um modo de pensar. Um lavrador tem fé nas leis da agricultura. Um químico tem fé nos princípios e nas leis da química e um matemático tem fé nos princípios matemáticos. Ter fé numa religião, dogma ou pessoa é bobagem. Devemos ter fé na imagem mental que, com o tempo, será concretizada. Fé no sentido de que qualquer ideia que for envolta pela emoção e percebida como verdade é gravada no subconsciente, e o que é gravado é expresso como verdadeiro na tela do espaço. Essa deve ser a fé nas leis da mente e no modo de agir do Espírito Infinito. É a natureza nos respondendo. Se você pede pão ao Espírito, ele não lhe dá uma pedra. Se você pede peixe, ele não lhe dá uma serpente. Ele traz a encarnação do seu ideal. Quando nos convencemos dessa verdade, temos fé. A secretária, seguindo minha sugestão, imaginou-se sendo cumprimentada pelo seu chefe
pela sua eficiência no trabalho e anunciando um bom aumento de salário para ela. Passou a irradiar amor e boa vontade para o seu chefe e todos os seus colegas. Depois de sustentar sua imagem mental muitas vezes por dia ao longo de algumas semanas, a moça ficou estupefata quando seu patrão não apenas cumprimentou-a pela sua eficiência, como a promoveu para um cargo na gerência. Em poucas horas de mentalização, ela acabou convencendo-se das maravilhas geradas pela sua mente mais profunda e encontrou a chave da casa do tesouro do infinito. Os resultados das preces e quadros mentais podem demorar 5 minutos, 1 hora, 1 semana ou mais, dependendo apenas do grau de aceitação da sua mente, porque tudo o que pedimos já está pronto dentro dela. Milhões de pessoas sofrem por causa da injustiça no mundo inteiro, e todos os noticiários mostram perseguições e até genocídios cometidos em nome de ideias absurdas. A cobiça e ânsia de poder dos ditadores podem resultar em crueldade para centenas de milhares de indivíduos. Esses acontecimentos são chocantes, mas sempre existiram. Os imitadores de Nero, Ivan o Terrível, Hitler, Stalin e Gengis Khan continuam em atividade no mundo inteiro. Em escala muito menor, vivenciamos crueldades e injustiças em lares, fábricas, penitenciárias, etc. Na década de 1960, quando eu dava uma palestra numa igreja de Nova York, uma advogada veio falar comigo e contou que trabalhava numa grande empresa e recebia $13.000 por ano, o que na época era um ótimo salário. Entretanto, sua irmã, que trabalhava em um clube noturno como garçonete da Playboy, fora contratada por $350 por semana, sem contar as gorjetas. A advogada não se conformava com essa diferença. Sua irmã se formara no ensino médio aos trancos e barrancos, porque nunca fora aplicada nos estudos. Além disso, não tinha nenhuma experiência profissional, porque nunca trabalhara antes de arranjar esse emprego. Obviamente, não há nada errado em ser garçonete, muita gente vive disso, mas para a advogada, que se esforçara muito para conseguir o diploma e fora estagiária em muitas firmas antes de atingir o nível de experiência exigido na sua profissão, via a situação como uma grande injustiça da vida. A injustiça está na mente. Para receber justiça, você tem de conhecer bem as leis espirituais e mentais, colocando-as na posição de exigi-la, o que significa equilibrar os desequilíbrios. Na arte, a justiça é representada por uma deusa que segura uma balança. Seus olhos são vendados para demonstrar que ela é imparcial. A justiça é a conformidade com a verdade, tendo como base a correção, pensamento correto, emoções corretas, ações corretas, fundamentada na regra de ouro ou lei do amor. Milhões de pessoas deste mundo têm fome de paz, harmonia, saúde, abundância, segurança e amor. Para elas ingressarem no lugar onde encontrarão todas essas qualidades, precisarão entrar em sintonia com o infinito e clamar. O Espírito Infinito flui dentro de mim, com amor, paz, força, orientação, harmonia, beleza e inspiração. Esse é o pão da vida, invisível e intangível, mas o verdadeiro alimento da alma, o pão da paz, da harmonia, da beleza, ação correta, força e coragem. Como se pode viver sem inspiração, sem amor, sem orientação espiritual, sem paz interior? Um ditado extremamente antigo diz: um coração alegre é tão bom como um remédio. O espírito abatido seca os ossos. Quando se lê o Pai Nosso na Bíblia, em Mateus 6, 9 a 12, encontramos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas todos os estudiosos afirmam que é uma tradução duvidosa de palavra de difícil entendimento. O que a oração realmente diz é: dê-nos o que é nosso, o que nos sustenta. Deus é o doador e a dádiva. Deus é o Espírito vivo no âmago do seu ser. A dádiva foi concedida e agora temos de aprender a ser receptores, pois todas as coisas já estão prontas na mente subconsciente e cabe a nós trazê-las para a realidade. Alguém precisa rezar pedindo ar para respirar? Encha seus pulmões com todo o ar que quiser, na hora que quiser. Ele sempre esteve aqui, aliás, já estava aqui muito antes de qualquer ser humano nascer. Os cientistas nos dizem que as frutas que apodrecem nas matas tropicais seriam suficientes para alimentar toda a humanidade.
A natureza é pródiga, abundante, extravagante. Ela é inesgotável, como são inesgotáveis as fontes de energia do planeta. Mais cedo ou mais tarde aprenderemos, por exemplo, a obter toda a energia que precisamos a partir do hidrogênio da água. Não existe falta de água, como todos afirmam atualmente. Sempre houve a mesma quantidade de água no universo. Você está lidando com o infinito. O espírito e matéria são uma só coisa. A matéria é o grau mais baixo do espírito e o espírito é o grau mais alto da matéria. O mesmo espírito infinito que nos criou e habita em nosso interior fez o universo, as estrelas, as galáxias e todas as leis da natureza. A qualquer momento podemos ter novas ideias sobre energia e aproveitamento da água. Podemos ter uma ideia que nos trará uma fortuna ou que dará emprego a milhares de pessoas. Podemos fazer coisas maravilhosas, porque o infinito dentro de nós está pronto para nos entregar todas as maravilhas que ele criou. Você tem de persistir no que é correto, o pensamento correto, a emoção correta, a ação correta e nas grandes leis da vida. Precisa persistir em agir com base no que é belo, nobre e semelhante ao que é divino. Persevere e todas as coisas, tudo o que há de bom, será seu. Qualquer lei deste planeta é neutra e impessoal, e isso vale também para as leis que regem o seu subconsciente. Tudo o que você grava nele concretiza-se na tela do espaço. A moralidade depende do modo como a lei é usada. Assassinos cruéis podem plantar sementes de margaridas e colherão margaridas. Também podem pilotar um avião se conhecerem as leis da navegação aérea. A lei vale tanto para o santo como para o pecador. É por causa dessa lei que nunca devemos nos aproveitar dos outros ou feri-los de qualquer maneira, porque tudo o que pensamos sobre os outros foi formado primeiro dentro de nós. Jamais esqueça que você é o pensador e que você está criando seus pensamentos dentro da sua mente e do seu corpo. Nem sempre encontramos justiça no mundo e só um tolo imaginaria diferente. Porém, no reino do céu existe justiça e o reino do céu está dentro de você. O céu é a sua mente quando está em paz e você tem soberania sobre seus pensamentos, sentimentos, ações e reações. Você é o rei da sua própria mente. Você vivenciará a exata manifestação das suas crenças e convicções interiores. Como é no interior, é no exterior. Assim na Terra, seu corpo, ambiente, condições, posição, na sociedade, sua vida financeira, tudo o que lhe pertence, como no céu, a sua mente. Tudo o que lhe acontece é uma representação exata do seu estado de espírito. O que está dentro se equilibra com o que está fora. Como é no interior, é no exterior. Existe uma solução divina e harmoniosa para cada problema, e ela emana da sabedoria do Todo-Poderoso. Apegue-se a essa verdade. Quando chegar o medo, afirme: Deus está agindo, e você sentirá envolvido em paz e harmonia, porque Ele é o Espírito vivo todo-poderoso. Ele não tem rosto, forma ou figura. Os cientistas o chamam de energia. Energia é a palavra que os cientistas usam para designar o Espírito vivo. Ele se move como uma unidade, se move com harmonia e nele não existem conflitos ou divisões. Nada é capaz de se opor ao infinito, que não pode ser dividido ou multiplicado. Existe apenas um único poder, não dois ou milhares, mas apenas um. O único poder se movimenta como uma unidade, como harmonia pura. Nada é capaz de se opor à onipotência. Assim, quando você afirma Deus está agindo, tudo à sua volta é paz e harmonia. Apegue-se a essa verdade e as sombras se afastarão para dar espaço à luz. Insista sempre em agir de forma correta e dentro da harmonia. Não faça nada que possa contribuir para aumentar a cobiça ou neurose de outras pessoas. Insista em ter a lei divina e a divina ordem em sua vida. Insista em pedir a Deus que lhe dê todas as bênçãos espirituais e materiais, porque Ele tem tudo em abundância e dá ricamente para seus filhos. Portanto, dê grande atenção aos valores espirituais. Invista neles com toda a intensidade e emoção. Estou me recordando agora do que aconteceu com a droga chamada
Letrile, extraída do caroço do pêssego e que foi usada por muitas pessoas com câncer. Como o governo dos Estados Unidos proibia seu uso no país, os doentes iam ao México para poder usá-la. A grande maioria dos médicos decretava a futura morte do paciente canceroso, afirmando que não tinham mais o que oferecer. Então, se essas mesmas pessoas acreditavam que o Letrile podia salvá-las, por que não lhe davam o direito de experimentá-lo? Injustiças e iniquidades desse tipo são encontradas em todos os países e, de fato, estão dizendo: você vai morrer, mas tem de morrer do jeito que nós queremos. Conheço várias pessoas que afirmaram ter sido totalmente curadas com Letrile. Mas, como sabemos, se existe a crença, mesmo que o objeto da fé seja falso ou verdadeiro, há resultado. Por isso, a cura faz sentido para mim. O problema principal no caso dessa droga era a liberdade. De acordo com os cientistas, o Letrile era inócuo, mas por que não dar aos doentes o direito de comprá-lo? Exalte Deus no meio de nós, que é todo-poderoso para curar. Somos filhas e filhos do Deus vivo. Portanto, tenha consciência de sua dignidade como herdeiros das bênçãos de Deus. A lei da mente é lógica e justa. Colhemos o que plantamos. A infinita inteligência nos revela ideias curadoras que abençoam a humanidade. Por que então proibir alguém desejoso de testar uma dessas ideias de realizar seu objetivo? Muitos habitantes dos Estados Unidos vieram de outros países ou são descendentes de imigrantes que chegaram com a roupa do corpo para tentar uma vida nova. Essas pessoas se esforçaram para aprender a língua, estudaram e tiveram ideias. Atualmente, muitas delas dão emprego para milhares de trabalhadores. Elas subiram na escada da vida e tinham algo para dar. A lei sempre traz o equilíbrio. Ela é imutável. Um homem me procurou em Los Angeles e me contou que estava a ponto de perder sua casa, porque há muito tempo estava atrasado nas prestações. Ele me explicou em detalhes os seus problemas financeiros e queixou-se amargamente dos bancos e dos parentes que não se mostravam dispostos a ajudá-lo. Repetiu constantemente que acabaria na rua. Ele só falava de perda, carência, limitações e não se interessou pela instrução que lhe dei para mudar de atitude. Naturalmente, acabou mesmo perdendo sua casa. Existe sempre equilíbrio entre o interno e o externo. É impossível pensar em fracasso, perda e limitações e esperar prosperidade e sucesso. Nesse caso, a lei não seria justa. A lei da mente é absolutamente justa. O interior governa o exterior. O que mais tememos acaba acontecendo em nossa vida, porque passamos muito tempo pensando nesse possível problema. O que pedirdes, crendo, recebereis. Ao que tem, muito será dado. Sim, aquele que tem percepção de riqueza acredita em Deus de abundância. Diga sempre: Deus é a fonte de tudo que preciso. Todas as minhas necessidades são atendidas a cada momento do tempo e ponto do espaço. Pessoas que acalentam pensamentos como esses atraem riquezas de todos os tipos, tanto no campo espiritual como no mental e material, porque têm consciência da abundância de Deus. Elas recebem a riqueza com naturalidade, a mesma com que recebem o ar que respiram. Bem-aventurados os pobres de espírito. Sim, os simples são abertos e receptivos. É impossível ensinar algo a alguém que tem a mente fechada, assim como é impossível encher um copo que já está cheio. Muitas pessoas são extremamente convencidas da sua sabedoria e se fecham a novos ensinamentos. Dizem ou insinuam algo como: eu já sei tudo, você não tem nada para me ensinar. Muitas vezes com um ar de profundo desprezo. Acreditam que você é um tolo ou ignorante porque não segue a religião que professam ou não acredita no que elas acreditam. A religião é algo que se tem no coração e não nos lábios. Milhões de pessoas estão atadas às suas religiões pelo medo, porque não sabem que o que se manifesta em nossa vida é o que acreditamos em nosso íntimo, e não o que dizemos com nossos lábios. Deveríamos todos estar atados a um Deus de amor. Essa teria de ser a nossa verdadeira religião. Acreditarmos em um Deus de amor vivendo em nosso coração, nos orientando e dirigindo, sendo nosso patrão, chefe, guia, nosso solucionador de problemas, nosso ajustador.
Assim, todos os caminhos seriam estradas agradáveis e pacíficas, sem trevas nem obstáculos. Você sabe que a religião de milhões de pessoas do mundo é a pura ignorância? Há milhares de anos, Buda disse que o único pecado é a ignorância e que toda a miséria e sofrimento do mundo é consequência desse pecado. Imagine a ignorância governando a sua mente. Não seria assustador? Entretanto, sobretudo sob a forma de superstição, ela governa a mente de milhões de pessoas. Então, deveríamos cuidar de criaturas ignorantes desde o berço até o túmulo? Não, porque isso seria castrá-las psicologicamente, impedi-las de progredir na vida, de descobrirem quem realmente são e roubar delas a sua divindade. O certo seria ensinar-lhes as imutáveis leis da mente, entender os seus erros e ajudá-las a superá-los. Essas pessoas são filhas do Deus vivo e herdeiras de tudo o que existe neste mundo. Não é certo privá-las do seu direito natural, que adquiriram ao chegar a este mundo. Estamos neste mundo para nos autodescobrir, e isso significa cometer uma enorme quantidade de erros. Quando você entrou na escola, lhe deram lápis e borracha, porque sabiam que iria cometer erros até aprender a escrever, somar, subtrair e dividir. No que se trata dos relacionamentos humanos, você também cometerá erros e igualmente aprenderá com eles. Conheça a verdade e a verdade o libertará. Quantas vezes já ouvimos isso? E o que é a verdade? Eu sou é a verdade. Eu sou significa vida e percepção. É um nome sem nome. Quando você diz eu sou, está anunciando a presença do Deus vivo no seu coração. Na Índia, o chamam de Om, que também é vida e percepção. Uma mulher reclamou que estava orando havia bastante tempo, desejando uma promoção no emprego e progresso na carreira, mas nada acontecia. Tenho certeza de que é minha supervisora que está criando obstáculos. Ela é implicante e nunca simpatizou comigo. Eu lhe expliquei que estava sendo injusta consigo mesma ao colocar essa supervisora num pedestal, dando-lhe um poder maior do que o do infinito. O desejo por promoção, expansão e progresso vinha do princípio vital que habitava o seu ser, e ele faria cumprir a divina lei e a divina ordem, dando-lhe tudo o que sonhava conseguir. Seria um total absurdo acreditar que alguém poderia se opor ao que era decretado por Deus. A mulher concordou comigo e percebeu o que estava fazendo de errado. Começou então a afirmar: a promoção é minha, o progresso é meu e virá de acordo com a lei divina e divina ordem por meio do poder do infinito. Ela estabeleceu a equivalência entre o mental e o físico. Se você quer prosperar e ser bem-sucedido nos seus empreendimentos, precisa estabelecer uma equivalência entre o mental e o físico. Somos incentivados a ter sabedoria, o que significa ter consciência da presença e do poder de Deus em nosso interior. Você está a caminho de ser um verdadeiro sábio quando aprende que cada pensamento é criativo, é um ato em potencial. E a palavra se fez carne. A palavra, por sua vez, é um pensamento transmitido pela fala. É melhor você ter um respeito saudável e reverente pelos seus pensamentos para não colher maus frutos. O que você sente, você atrai, e o que imagina será concretizado. Nada o impede de se considerar um fracasso, um vagabundo sem casa e sem futuro, mas se ficar insistindo nesse pensamento, com certeza acabará se transformando em um vagabundo. Você pode igualmente imaginar que é um ator famoso, vendo-se diante de uma plateia, causando lágrimas e risos, percebendo que em seu interior existe o poder de trazer a beleza das peças teatrais de Shakespeare, por exemplo, para enriquecer o intelecto dos que o assistem. Os cientistas nos contam que existe uma música no funcionamento do universo, uma enorme densidade de frequências e intensidades. Nós mesmos somos energia condensada e emitimos diferentes vibrações. O mundo inteiro é uma dança de Deus, conforme nos ensina a ciência moderna. A sabedoria, portanto, é o principal dom do Espírito e nos proporciona o prazer de termos filhos nascidos de nossa mente. Sim, temos filhos da nossa mente, que podem ser um livro que você escreveu e é capaz de inspirar, elevar e dignificar a alma dos leitores, uma bela escultura, ou um bordado, ou um outro trabalho manual criativo e gracioso.
Quando vejo um quadro de um mestre da pintura, percebo que ele estava contemplando a indescritível beleza e a perfeição do infinito quando pôs a tinta na tela. Digo que ele estava contemplando a beleza porque não vemos a beleza, uma qualidade do infinito que habita nosso ser. Não vemos o amor, mas podemos amar um filho, uma esposa, um marido, até um animal doméstico. O amor é uma emanação da benevolência, mas um dos invisíveis e intangíveis poderes que existem em nós. E quanto aos filhos carnais? Quantas vezes você disse sobre um garoto de sua vizinhança: "Que menino bem educado! É respeitoso com todos e muito estudioso. Sempre o vejo ajudando a mãe e o pai nos trabalhos de casa." O que está por trás dessas palavras? A suposição de que seus pais o educaram introjetando em sua mente as grandes verdades da vida e boas ideias, porque tudo indica que ele pratica a regra de ouro, a lei do amor. As crianças refletem a sabedoria e o treinamento dos pais. Da mesma forma, sua sabedoria é refletida no seu trabalho, estudo, arte, empreendimentos e no modo como escreve. Quantas vezes você já leu nas cartas que os leitores escrevem aos jornais e revistas palavras amargas, caluniosas e vingativas? Elas mostram que essas pessoas desprezam a si próprias ou se odeiam, porque quando nos odiamos, projetamos o ódio nos outros e não podemos odiar os outros sem primeiro colocar em nossa mente pensamentos de ódio. Procure sempre alcançar a sabedoria, porque ela é o nosso principal dom. Ela aplana nossos caminhos. Confie e acredite nela, e ela o ajudará na realização dos seus desejos. As leis da mente são absolutamente justas, e a sabedoria nos auxilia a entendê-las. Não se pode rir e lamentar ao mesmo tempo. Não se pode exaltar e depreciar simultaneamente. Ninguém pode dizer que a infinita inteligência está orientando minha filha e na mesma sentença acrescentar: essa menina é complicada, vive inventando problemas. Se em sua mente você exalta o divino que existe no seu cônjuge, o casamento será cada vez mais abençoado. Se, ao contrário, estiver sempre pensando nos defeitos, que todos temos, nas peculiaridades da personalidade do marido ou da esposa, com as quais não concorda, está fortalecendo ainda mais essas falhas nele e em você mesmo. Talvez eu esteja sendo grosseiro ao dizer isso, mas agir dessa forma é comer da lata do lixo, é se alimentar de carniça. Você já está divorciado porque se separou da harmonia, da paz, amor, alegria, beleza, bondade e compreensão. O modo sábio de agir é exaltar a divindade que existe nos dois e afirmar que a infinita inteligência os guia e orienta, que o amor divino satura a mente e o coração do seu cônjuge. Então, o casamento ou parceria progredirá em um clima de compreensão e carinho. Suponha que você perdeu $30.000 por causa de um estelionatário. Se vier me contar sobre esse lamentável incidente, eu lhe direi que provavelmente você não usou de sabedoria nessa ocasião. Não procurou investigar os antecedentes do homem, não consultou um advogado ao assinar o contrato. Foi exageradamente crédulo e não tomou os cuidados habituais antes de entrar em um negócio envolvendo uma quantia de vulto. Ouso dizer que você foi preguiçoso, apático e distraído, e nem mesmo usou o seu senso comum. Você sofreu uma perda em função da sua atitude mental. Essa é a verdade. Ganhar ou perder depende da mente. Portanto, eu lhe transmito o conhecimento da atuação das leis da mente. Ao adquirir essa sabedoria, você passará a afirmar que está mental e espiritualmente identificado com os $30.000 e que eles voltarão dentro da divina lei e da divina ordem. Agindo assim, estará recusando a perda e acabará reavendo o dinheiro. Só se perde por meio da mente, só se ganha por intermédio da mente. Ninguém consegue vender uma casa se primeiro não a vender mentalmente. Não consegue comprar um par de sapatos se primeiro não o comprar mentalmente. Não consegue arranjar um emprego sem primeiro aceitá-lo mentalmente. O corpo não faz nada. Sua mão sozinha não assina um cheque. É a sua mente atuando sobre ela que o assina.
Ensinei a uma mulher que sofreu uma perda financeira que fizesse as seguintes afirmações: estou constantemente em guarda contra os pensamentos negativos. Afasto-os da minha mente sempre que tentam entrar nela. Tenho fé no infinito poder e na presença que só deseja o meu bem. Creio firmemente na bondade e orientação do infinito. Abro minha mente e coração para a entrada do Divino Espírito e cada vez mais descubro em mim o poder, a sabedoria e a compreensão. Estou mentalmente identificada com o dinheiro que não soube aplicar corretamente e agora sei que não posso perder nada se não aceitar essa perda em minha mente, o que me recuso terminantemente a fazer. Sei como o meu subconsciente funciona, sei que ele aumenta o que deposito nele, portanto, o dinheiro está voltando para mim porque eu estou ganhando em minha mente. E, de fato, o dinheiro voltou para ela, magnificado e multiplicado. É Deus em ação. Resumo do capítulo. É sua atitude mental que o faz navegar por águas tranquilas, e não os ventos dos pensamentos negativos e as ondas de medo que causam a diferença entre promoção e sucesso, perda e fracasso. Tudo o que você acredita e imprime no seu subconsciente se concretizará como forma, função, experiência e eventos. Essa crença profunda, seja boa ou má, será aceita pelo subconsciente que, pelos princípios da lei da mente, não avalia o que é gravado nela. Uma das mais importantes leis de mente é: tudo o que você liga à afirmação "eu sou" se torna verdade. Se você diz "eu sou um fracasso", "eu sou um errado", "eu sou um velho para isso", "eu não presto para nada", será realmente tudo isso. Portanto, diga: eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou simpático, eu sou bondoso, eu sou admirado, eu sou iluminado, eu sou rico, eu sou amado por Deus e eu sou digno de toda a sua abundância. A justiça está na mente. Você precisa conhecer as leis mentais e espirituais. Aí estará em posição de oferecer justiça, que significa equilibrar o que está desequilibrado. Justiça quer dizer tratamento justo, é a conformidade com a verdade, com base no que é certo. O pensamento certo, o sentimento certo, a ação certa, que tem como fundamento a regra de ouro, a lei de amor. Se você quer prosperar, ser bem-sucedido na vida, tem de estabelecer o equivalente mental do que deseja ver materializado. Procure sempre alcançar a sabedoria, que é principalmente a consciência da presença e do poder de Deus dentro de você. Você está adquirindo sabedoria quando entende que todos os pensamentos são criativos e dão origem a uma ação. Esta foi a leitura do capítulo 8 do livro Aumente o Poder do Subconsciente para Desenvolver a Autoconfiança e Autoestima, do Dr. Joseph Murphy. Se você gostou dessa leitura, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal para ser avisado assim que eu postar novas leituras e novos conteúdos. Um grande beijo, até a próxima! Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine.